O Senhor é o Deus único e suficiente para nós, ó Deus. Nada no mundo, Senhor amado, se compara à tua presença, Senhor. Nada no mundo, Senhor amado, pode nos completar. Somente o Senhor pode nos completar, Senhor. Por isso, Senhor amado, tenha liberdade nesta noite, Senhor amado, de falar com o seu povo, de falar com a sua igreja, Senhor. E ministra, Senhor amado, em nossas vidas, Senhor amado, ministra em nossos corações, ó Deus. Que a tua palavra, Senhor amado, venha ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. Que nós possamos ser conduzidos, ó Pai amado, dentro da tua vontade, dentro do teu querer, Senhor. E acima de tudo, Pai, dentro do propósito, Pai amado, que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Nesta noite, Senhor, ó Deus, nos rendemos ao Senhor como forma, Senhor amado, de honra ao Senhor, como forma, Senhor amado, de reconhecimento de quem o Senhor é em nossas vidas, Senhor. Por isso, Senhor amado, toma, Senhor amado, este momento em tuas mãos, Senhor. Conduz, ó Pai amado, tudo aquilo que vai acontecer, Senhor, conforme a tua vontade, Pai, conforme o teu querer, Senhor. Que nós possamos abrir o nosso coração, Senhor, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Para que este ano de 2024, Senhor, nós possamos caminhar, Senhor amado, dentro da tua palavra, Senhor amado, profética que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Dentro do rema que o Senhor tem para esta igreja, Senhor. Que nós possamos crescer em todas as áreas da nossa vida, Senhor amado. Que nós possamos experimentar e viver a expansão que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Por isso fala com o seu povo, fala com a sua igreja, Senhor amado. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aplauda o Senhor nesta noite. Aleluia, Senhor. Fiquem à vontade, podem se assentar. Hoje vocês podem estar estranhando, né? Não é o missionário César que está aqui. O missionário César teve alguns compromissos, ele foi viajar para Santos, junto com a missionária Leia. E na semana passada ele me deixou incumbido de fazer a mensagem de hoje, amém? Mas o mais importante é que a presença do Senhor está aqui nessa noite, é Ele que faz a obra. E que em nome de Jesus nós possamos estar aqui com o nosso coração aberto para receber tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas, amém? Meus irmãos, o missionário tem ministrado para nós sobre o tema deste ano de 2024, a palavra profética que Deus liberou no coração dele, no coração da missionária, e que é o tempo que nós temos desse 2024 para viver aquilo que Deus tem, amém? E o tema da mensagem deste ano é o quê? 2024, o ano da expansão. Amém? Projeta para nós ali Isaías 54, 2 e 3, por favor. O texto diz assim: aumente a sua barraca, torne ainda maior o lugar aonde você mora, e não faça economia nisto. Encompride as cordas da barraca e pregue bem as estacas. Pois você vai estender as suas fronteiras para todos os lados. O seu povo será novamente dono das regiões que os seus inimigos conquistaram, e as cidades desertas ficarão cheias de gente. Amém? Então essa é a palavra profética que Deus tem para nossas vidas, para que nós possamos expandir a nossa vida. É somente uma área que Ele quer que nós expandimos? Não, Ele quer que nós expandimos a nossa vida como um todo, uma vida completa. A Bíblia fala que Deus, Ele quer que a gente tenha, Jesus veio para que nós tenhamos uma vida, essa vida em abundância, ou a vida abundante, a vida completa, amém? A vida depois da vírgula. E para que a gente possa expandir aquilo que Deus tem para nós, a gente precisa transbordar em todas as áreas da nossa vida, amém? Mas a Deus, Ele quer somente que transborde numa vida familiar, numa vida ministerial? Não, em todas. Quando Ele fala ali, cita o exemplo das estacas, Ele está falando que as estacas são os que dão sustentação para quê? Para que as lonas possam expandir. Tem um outro texto que eu gostaria de ler com vocês, que está lá em 1 Coríntios 3, a partir do versículo 10, por favor, até o 15. Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Ponho um alicerce, e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce,
e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro ou pratas ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce. E ainda outros usam madeira, capim ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas, se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa, porém ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Amém? Então, muitas das vezes a gente vê pessoas buscando a palavra de Deus porque estão passando por problemas familiares, estão passando por uma situação complicada no trabalho, buscando Deus para ter uma vida ministerial. Mas aqui ele fala o quê? Quem que é trabalhador, trabalha na construção civil? Rodrigo, o Ivo. O que nós fazemos para nós construir uma casa, algo sólido? Nós temos um alicerce. O apóstolo Paulo fala qual que é o alicerce? Que é Cristo. Amém? A rocha. E o que dá estrutura para que essa edificação ela se mantenha firme? As colunas. Assim como no texto que nós lemos, as estacas davam sustentação às lonas para que o povo pudesse expandir, para que tudo aquilo que nós vamos construir, as colunas são aquilo que dão sustentação para que as paredes elas possam ficar firmes. O que acontece se eu pegar e construir uma parede sem coluna? Ela vai cair. É o que ele fala ali, no dia do fogo, no dia da provação, essa obra vai cair. E, infelizmente, é uma condição que nós vemos em muitas pessoas. As pessoas elas têm elas são ganhas, elas são salvas para Jesus. Aí o que acontece? Elas vão para a igreja, aí vem aquele fogo, aquele primeiro amor. Mas o que acontece com o passar do tempo? Aquele fogo vai diminuindo, aquele fogo vai se apagando. A gente vê pessoas na sua vida familiar, marido com problema com a esposa, esposa com problema com o marido, pais com problemas dos filhos. Aí passa um tempo, melhora. Aí a pessoa vai, deixa de obedecer a Deus, deixa de buscar a Deus. O que acontece? Os problemas voltam. Ou seja, tudo aquilo que ela construiu, ela vai perdendo. Por quê? Porque tudo aquilo, quando vai sendo colocado à prova, vai o quê? Vai perecendo. É igual eu falei na célula, é uma pessoa que ela está estudando, mas chega no final do ano, ela reprova. O que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que repetir tudo aquele processo o ano inteiro. E muita gente, ela tem o quê? A gente vê que pessoas, elas estão o quê? Igual uma roda gigante. Uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo. Uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo. Uma hora a pessoa está cheia de fogo, buscando a Deus, querendo Deus, de repente, do nada ela esfria. Já não quer mais saber de igreja, já não quer mais saber de Deus, já não quer mais saber de célula. A gente vê marido que uma hora ama a esposa, depois já não quer mais saber da esposa. Mulher que não quer mais saber do marido. Ou seja, são pessoas o quê? Inconstantes. Essa é a prova de uma pessoa que, quando ela é provada, e ela é reprovada, por quê? Porque ela usa os materiais errados. O que nos dá respaldo para que a gente possa ter uma vida consolidada em Deus, que a gente possa construir algo na nossa vida e que aquilo prevaleça? Amém? São as colunas e são as estacas, que simbolicamente na Bíblia ele fala o quê? A fé, a esperança e o amor. Se tudo aquilo que nós construímos não estiver edificado com fé, com esperança e com amor, no dia da aprovação vai acontecer o quê? Ela vai cair. É por isso que nós vemos muitas pessoas que elas caem e se levantam, mas elas nunca avançam, nunca conseguem construir nada na sua vida. Por quê? Porque sempre naquela provação, ela é reprovada, e ela volta de novo, todo o processo de novo. Infelizmente, isso é uma comum na vida de muitas pessoas. Eu falo isso porque eu também passei por isso, amém, irmãos? Semana passada nós aprendemos que expandir a fé, a esperança e o amor são as estacas da nossa vida. A partir daí podemos alargar a lona da vida com Deus, da vida familiar, da vida na igreja, da vida profissional e vocacional e da vida financeira. Você já viu aquelas pessoas que têm problema também na vida profissional? Começa num trabalho, passa 6 meses, 1 ano, daqui a pouco, sai. Abre um negócio, passa um tempo, fecha. Elas nunca conseguem ser constantes, elas nunca conseguem fazer algo duradouro. Já viu aquelas pessoas que na vida da igreja, uma hora ela está servindo, de repente, do nada, não quer mais servir? Uma pessoa que uma hora se envolve com tudo aquilo que é da igreja, de repente, do nada, ela já não quer mais fazer nada? São o quê? Pessoas inconstantes, pessoas de ânimo doble, que é o que fala lá em 1 Tiago 6 ao 8, do 6 ao 8.
Tiago 1, do 6 ao 8. Porém, peço com fé, e não duvide de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Aquilo que a gente falou, né? Deus, ele recompensa quando nós agimos de uma forma prudente, quando nós edificamos algo alicerçado na nossa fé, na esperança e no amor em Deus. Amém? E ele nos dá o quê? A recompensa. Porém, uma pessoa que duvida, uma pessoa que não, eu não vou ter uma família abençoada, eu não tenho vocação para fazer nada para Deus, não tenho vocação para servir na igreja, não tenho vocação para fazer nada no meu trabalho. Uma pessoa que não acredita em si mesma, ela vai receber algo de Deus? Não, porque ela não tem fé. A fé é o que dá esse sustento para que as pessoas elas possam conquistar as coisas da vida dela, para que elas possam avançar dentro daquilo que Deus tem. Então, uma pessoa sem fé, sem esperança, sem amor, ela nunca vai conseguir construir algo, porque ela vai construir, mas com o tempo, aquilo vai perecer. E ela vai acabar o quê? Desistindo, retrocedendo. E é isso que a Bíblia fala, que a gente não pode ser. Porque a pessoa ela pode até ter uma vida e ser salva, que é o que fala lá naquele texto de Coríntios. Ela não vai perder a sua salvação, mas ela nunca vai viver a vida abundante que Deus tem. Ela nunca vai viver a vida completa que Deus tem. Ela vai viver uma vida sempre o quê? Sempre uma vida sempre que mirrada, uma vida onde ela não vai desfrutar do melhor de Deus no seu relacionamento com Deus. Ela não vai desfrutar o melhor de Deus na sua família. Ela não vai desfrutar o melhor de Deus na igreja. Ela não vai desfrutar o melhor de Deus no seu trabalho, na sua profissão. E, acima de tudo, ela também não vai desfrutar o melhor de Deus também em todas as áreas, inclusive na área financeira, na saúde, entre outras áreas da vida dela. Por quê? Porque ela não consegue, a fé dela não consegue fazer com que ela vá além. Ela não consegue construir nada que vença e prevaleça diante das dificuldades. Todas as dificuldades fazem ela retroceder. Amém? Então, na semana passada nós vimos isso, para que a gente precisa expandir a fé. E hoje a gente vai aprender como expandir a fé. Amém? No texto de Lucas 17, capítulo 17, versículo 5. Os apóstolos pediram ao Senhor, aumente a nossa fé. Amém? Nesse texto aqui, os apóstolos chegaram diante dele e um menino que estava endemoniado. E eles tentaram expulsar o demônio daquele menino e não conseguiram. Aí eles perguntaram para Jesus, por que eles não conseguiram? Jesus falou, porque vocês tinham uma fé pequena. Então aí eles, diante disso, o que eles falaram? Senhor, aumente a nossa fé. Muitas das vezes a gente quer fazer algo para o Senhor, a gente quer fazer algo na nossa casa, a gente quer fazer algo na igreja, mas a gente se vê em condição, a gente olha para a nossa realidade e a gente fala, eu sou incapaz. Eu não tenho condição de fazer isso. Aí aqui que a gente deve fazer, assim como os discípulos fizeram, pedir ao Senhor que aumente a nossa fé. A nossa fé, ela precisa crescer cada vez mais. É algo que nós estamos o quê? Edificando, ou seja, a nossa fé, a nossa esperança, o amor em Deus, a gente tem que cada vez fazer com que Ele aumente. Se a gente não aumentar a nossa fé, a gente vai viver sempre aquela vida inconstante. Toda vez que vier a aprovação, a gente vai perecer. Toda vez que vier as dificuldades, a gente vai perecer. Normalmente, uma pessoa que ela retrocede, ou uma pessoa que ela chega até um determinado ponto e não consegue avançar, é por quê? Porque ela não tem a fé suficiente para vencer aquele desafio, para vencer aquela barreira. E, novamente, ela vai lá e retrocede, volta, vai crescendo, mas chega naquele determinado ponto que ela reprovou, o que acontece de novo? Ela cai. Por quê? Porque a fé dela vai só até um limite. Então, ela precisa o quê? Que Deus aumente a fé dela, para que ela possa vencer aquele desafio, para que ela possa ir além daquilo que Deus tem para ela. Amém? Diante das dificuldades de colocar em prática o que está escrito na Bíblia, deveríamos sentir a necessidade de ter uma fé maior. Isso aconteceu com os apóstolos, diante do desafio da obediência. Amém? Então foi aquilo que aconteceu. A Bíblia não fala que aquele que crê receberá poder, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pisarão em serpentes, escorpiões e nada vai acontecer. Isso é o que? É crer. Crer é o que? É uma forma de fé. Só que se você chegar uma pessoa endemoniada, muitas pessoas vão fazer o quê? Chama o líder.
chama o pastor. Por quê? Porque elas não creem que elas têm esse poder. Mas a Bíblia fala que para todos que creem será dado esse poder. Só que quando aparece a dificuldade, o que ela faz? Chama o líder, chama o pastor. Então, ou seja, em vez dela pedir para Deus, Senhor, aumente a minha fé, para que eu possa cumprir aquilo que está escrito na palavra de Deus. Aumente a minha fé para que eu possa ser um marido segundo a tua palavra, para que eu possa ser o pai segundo a tua palavra, para que eu possa ser um servo, um trabalhador segundo a tua palavra, para que eu possa trabalhar, qual o dom, qual o talento que o Senhor tem para mim servir ao Senhor na tua igreja, para que eu possa conduzir a minha vida financeira de acordo com o teu plano, com a tua vontade, conforme um padrão bíblico. Em vez de pedir para Deus para aumentar a fé, o que a gente faz? A gente desiste, a gente retrocede, ou pede ajuda para as outras pessoas que estão num nível maior que nós. Normalmente acontece isso, mas a maioria das pessoas, em vez de pedir ajuda, elas fazem o quê? Desistem, retrocedem. Então, meus irmãos, para a gente poder expandir a nossa fé, primeiro passo, a gente precisa reconhecer que a fé vem de Deus. E se Ele dá a nossa fé, Ele também quer que nós aumentemos a nossa fé. Ele deu isso para quem? Para nós. Não cabe a Deus querer que a gente aumente. É nós que precisamos decidir dentro do nosso coração aumentar a nossa fé. Amém? Isso a gente viu lá, por exemplo, com Abraão. Deus não tinha dado uma palavra para Abraão, que ele seria pai de multidões? Aí o que Deus faz? Deus vai lá e pede para ele sacrificar Isaac. Não é meio contraditório? Se Deus ele fala que Abraão seria pai de multidões, aí Isaac, que é o filho da promessa, aí Deus vai lá e pede para Abraão sacrificar seu filho. Ele poderia ter questionado a Deus. Pô, Deus, mas esse aqui é a resposta da tua palavra, que vai se cumprir, que é através de Isaac. E o Senhor pede para mim sacrificar ele, mas o que ele fez? Ele não questionou, ele obedeceu. Amém? E o que através da obediência dele, ele acreditava que o Isaac renasceria das cinzas. Isaac voltaria e completaria aquilo que Deus já havia declarado, que ele seria pai de multidões. Muitas das vezes a gente olha para a nossa vida e entra em contraditório. Pô, Deus quer que eu faça algo, mas a situação é totalmente ao contrário. A situação é totalmente inversa. Aí, em vez de a gente obedecer aquilo que Deus quer que a gente faça, o que a gente faz? A gente questiona, a gente murmura. Esse exemplo acontece quando Moisés liberta o povo lá de Israel e eles estão no deserto. Eles tinham uma promessa, eles tinham uma palavra de Deus lançada sobre a sua vida. E o que aconteceu com aquele povo? A circunstância que eles estavam era adversa, era contrário àquilo que Deus tinha falado. Pô, Deus falou que a gente ia andar numa terra que emana leite e mel, que a gente ia viver o melhor de Deus. Mas eles estavam no deserto, passando por provações. E eles fizeram o quê? Murmuraram, questionaram, falaram, antes tivéssemos ficado no Egito e morrido lá no Egito. Ou seja, eles não desfrutaram a vida que Deus tinha, por quê? Porque a fé deles impediu eles deles irem além. A fé deles impediu eles chegarem ao propósito que Deus tinha, aonde Deus havia já projetado para a vida deles. Amém? Quem não busca constantemente a expansão da sua fé, se acomodou em um determinado nível de obediência. Por sua vez, estabelece níveis de bênção que vivemos. Essa pessoa entra no nível de auto-engano. É aquilo que a gente falou, né? Quem não busca constantemente um aumento da sua fé, uma expansão da sua fé, ela vai chegar até um determinado nível. Porque eu só vou conseguir receber algo além de Deus se eu for cada vez mais. É a mesma coisa. Se eu quero ser médico, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me planejar, me programar para quê? Para estudar, para me qualificar, para buscar cada vez mais conhecimento. Se eu não decidir estudar, me dedicar, eu vou conseguir ser médico? Não. A Ju ele está estudando para fazer direito. Hoje a Ju fez prova, né, Ju? Se ela não se ter um período de dedicação e buscar isso na vida dela, ela vai conseguir esse resultado que ela quer para a vida dela? Não. Só que a fé dela, ela faz com que ela se dedique cada vez mais, com que ela busque cada vez mais, para que ela vá sempre além daquilo, da posição que ela está. Porque se ela no ano passado foi reprovada, né, Ju? O que ela fez? Ela intensificou. Se ela continuasse no mesmo ritmo, na mesma passada, com a mesma mentalidade, com a mesma visão, o que ia acontecer quando ela chegasse na prova? Ela ia ter o mesmo resultado. Então, se a gente não buscar, nos dedicar, nos empenharmos mais dentro daquilo que Deus tem, a gente nunca vai conseguir ir além
para viver o sobrenatural de Deus. Amém, meus irmãos? Em 1 Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o 25, por favor, Lilian. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará, porque Ele é generoso e dá com bondade a todos. Não, desculpa, é Tiago 1, 22 ou 25, perdão, Lília. 22 ou 25. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes da mensagem, mas a ponham em prática. Amém? Qual que é a origem da fé, meus irmãos? A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas a gente não pode ser, aqui ele fala, né? Não sejam somente ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha para o espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo se esquece da sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Amém? Não foi essa ordem que Deus deu para Josué? Quando Moisés morre, e Josué assume, dá continuidade à missão que Deus deu a Moisés? Deus não fala para você, examine toda a lei. Ele pede para meditar nela de dia e de noite, não se desviar dela nem para a esquerda nem para a direita. E tudo que ele fizer dará certo. É o que Deus falou para Moisés, para Josué. Mesma coisa, se a gente examinar a palavra de Deus, examinar aquilo que a palavra diz e viver de acordo com ela, Deus vai abençoar nossos planos. Como eu falei, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Só que infelizmente hoje em dia na igreja, muitas pessoas, em vez de ouvir a palavra de Deus de acordo com a vontade de Deus, ela ouve dentro de qual vontade? Da vontade dela. É por isso que hoje em dia tem pessoas que seguem mais coaches que pastores. É uma realidade na vida de muitas pessoas. Elas seguem mais os ensinamentos que os coaches ensinam do que aquilo que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque o que está no coração dela não é a vontade de Deus, e sim a vontade dela. Que esse coach ele teve resultado nessa área da vida dele. Eu vou fazer o mesmo porque vai dar o mesmo resultado. Mas é isso que Deus quer para você? É isso que Deus quer para mim? Não. A gente tem que buscar conhecer o quê? A verdade, a palavra de Deus. Infelizmente, hoje em dia, tem muitas pessoas que seguem doutrinas falsas, caem em engano, por quê? Porque elas não têm a consciência de examinar as Escrituras, de conhecer as Escrituras. E por isso que elas são facilmente iludidas. Amém? E para a gente crescer, expandir a nossa fé, a gente precisa entrar numa dinâmica da fé. Amém? A gente precisa entender que a Bíblia não há contradição. Amém? A Bíblia o que é? São vários livros, e esses livros deles se completam. Eles não vão contradizer um ao outro. Às vezes a gente pega um texto que está no Velho Testamento, com um texto que está no Novo Testamento, isso tudo para quê? Para que a gente possa examinar e ter o discernimento, se aquilo é da vontade, está de acordo com aquilo que as pessoas estão falando. Então muitas das vezes alguém fala uma palavra para você, você fala assim, mas está escrito no texto, mas você conhece outras partes da Bíblia que também falam sobre a mesma coisa, mas de formas diferentes, você precisa fazer o quê? Examinar. Foi isso que Deus falou para Josué. Josué, examine a lei, medita nela de dia e de noite. Então nós precisamos ter o conhecimento bíblico. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se eu não tiver um conhecimento da palavra de Deus de uma forma correta, a minha fé, ela vai ser uma fé errada. Eu vou estar no caminho errado, vou entrar por um caminho de engano. Hoje, infelizmente, muitas pessoas, elas vão por um caminho de engano, por quê? Porque elas não têm a consciência de examinar as Escrituras. A Bíblia fala que a gente tem que examinar as Escrituras e reter aquilo que é bom.
Então tem muita coisa que, por exemplo, aqui a gente está falando aqui para várias pessoas, mas tem coisa que eu estou falando que, talvez para uma pessoa, não, mas eu já superei isso, mas para outras não. Então, ou seja, ela vai reter aquilo que é necessário para a vida dela. Então a gente tem que reter aqui aquilo que é para nós. Então Deus ele vai falar com todos, mas não todos da mesma forma. A mesma coisa a gente fala. Então nem tudo aquilo que deu certo para um, teoricamente vai dar certo para o outro, porque ele vai estar numa outra realidade de vida. Esse dia eu estava falando com o Rodrigo, né, Rodrigo? Rodrigo, a gente estava fazendo aconselhamento, e eu falei, Rodrigo, daí eu citei um exemplo de uma situação que ocorreu, falei, não, mas isso aqui, a minha realidade, ela é diferente da tua. Para mim, eu fiz tal situação e deu certo. Por quê? Porque a minha realidade era uma, porque a minha condição era uma. Hoje ele estava numa condição diferente da minha, ou seja, a ação que ele precisava tomar era diferente para que ele pudesse, talvez chegar até no mesmo lugar, mas por um caminho diferente. Mas tudo dentro de um padrão, tudo dentro das escrituras, mas devido à condição dele estar, se uma condição diferente da minha, eu não posso querer que ele vá no mesmo pique que eu estou, na mesma condição que eu estou. Amém? Porque senão ele pode cair por um caminho de engano, e talvez ele chegar lá na frente e ter que voltar tudo de novo, e ter que fazer todo o caminho de novo dentro da condição que ele está. Amém, meus irmãos? E hoje nós vamos entrar nessa dinâmica da fé, para expandir a nossa fé. O primeiro passo para a gente expandir a nossa fé, como eu falei, é a gente ter o conhecimento das Escrituras e examinar. Na Bíblia ela não tem contradição, todos os textos eles se completam. A parábola do semeador, ela está escrito nos 3 evangelhos, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Marcos. Mas cada um, ele complementa um ao outro. Eu não posso pegar um texto isolado e tratar ele de forma isolada. Eu pego um texto, comparo, pego outro texto, e para quê? Para ter uma forma abrangente. Então nós vamos ouvir o primeiro texto, que está lá em Mateus, capítulo 13, versículo 23. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Meus irmãos, então como a gente falou, a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então quando a gente ouve a palavra e entende, o primeiro passo é o quê? Ouvir e entender. Nesse texto ele fala, são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem. Meus irmãos, quem de vocês, além de mim, o missionário já chegou para vocês no final do culto e falou, meu irmão, Deus falou contigo essa noite? E você balança a cabeça que falou. E ele pergunta, o que Deus falou? Daí fica aquele, gri. Quem além de mim já aconteceu isso? Meus irmãos, a gente ouviu a mensagem, mas não entendemos. Já aconteceu muito isso comigo, não só, mas muito tempo. Eu ouvi a mensagem e não entender. Eu ler a Bíblia e não entender nada. Eu buscar algo de Deus e parece que aquilo não flui, aquilo não rende. Por quê? Porque eu não conseguia, primeiramente, ouvir com um propósito de receber aquilo para mim. A Bíblia fala, que as pessoas que ouvem e entendem. Então, o primeiro passo é a gente buscar o quê? Entendimento da palavra. Entender a palavra. Entramos na dinâmica da expansão da fé, quando começamos a nos esforçar para entender as Escrituras. Igual eu falei, eu li a Bíblia e não entendia. Deus, mas li e não entendi nada de nada. Lia de novo, não entendia nada de nada. É a mesma coisa que nada. Eu vinha para o culto, chegava na célula, às vezes, para compartilhar, falava para alguma, na época eu não era líder ainda, Chegava na célula, vamos estudar a mensagem de domingo. O que foi pregado? Não lembro. O que foi ministrado? Não lembro. Eu acredito que não foi só que aconteceu isso, mas é algo normal de acontecer. Por quê? Porque eu não buscava entender a palavra. Não buscava entender aquilo que Deus tinha para nós. E se nós estamos debaixo de uma palavra profética, o que a gente tem que fazer, meus irmãos? Buscar tudo aquilo que a gente recebe de Deus diante daquela palavra. Não é isso que Deus falou para Moisés, para Josué? E o que acontecia quando Deus falava para eles andar, para eles se mover? A nuvem ia conduzindo eles. Aí Josué ia lá e buscava de Deus. E Deus falava com Josué aquilo que ele devia fazer. Então, quando nós estamos debaixo de uma palavra profética, tudo aquilo que nós vamos fazer,
tudo aquilo que nós recebemos de Deus, nós temos que estar pautado em quê? Dentro dessa palavra profética. A gente tem a palavra Logos, que é a palavra de conhecimento, justamente para quê? Para dar respaldo para a palavra profética. A palavra profética, ela libera o poder de Deus, para que a gente possa viver o sobrenatural de Deus. Para que a gente possa viver o sobrenatural de Deus nas áreas que nós precisamos viver, nós precisamos o quê? Conhecer a palavra, entender a palavra. Então, se nós vamos viver um ano de expansão, então tudo aquilo que for ministrado, tudo aquilo que for o nosso período de devocional, nosso período de oração, nosso período de aconselhamento tem que ser voltado para a expansão, que é a palavra que Deus liberou neste tempo para as nossas vidas. Então, se eu não ter o entendimento disso, do que vai valer a palavra de Deus se eu não entendo nada? É o que fala na própria palavra. Aqueles que ouvem a palavra e não entendem são como as pessoas, são como as sementes que caíram à beira do caminho. Ou seja, ela vai bater ali e o que vai acontecer? O inimigo vem e rouba. Então, se eu não buscar o entendimento da palavra, tudo aquilo que for ministrado, tudo aquilo que for falado para mim, tudo aquilo que for direcionado para mim, o inimigo vai roubar. É por isso que tem muita gente que não vive aquilo que Deus quer. Por quê? Porque o inimigo tem roubado. O inimigo a Bíblia não fala que o inimigo vem somente para roubar, matar e destruir? E ele veio para que e Jesus veio para que a gente tenha vida e vida em abundância? Então, o que ele quer roubar? Ele quer roubar a palavra de Deus que é semeada em nossos corações. Como a gente não compreende, a gente não entende, essa semente ela não entra nessa terra, ela não entra no nosso coração. E o inimigo ele vem e rouba. É por isso que chega no final do culto, você chega em casa, você já nem lembra o que foi ministrado. Chega na célula, você nem lembra o que foi ministrado. Por quê? Porque o inimigo roubou. Porque você não buscou o entendimento daquilo. Se entendemos as Escrituras, nos tornamos inertes à pregação do Evangelho, assim como a terra dura, à beira do caminho, que fala lá em Mateus 13:19. A base de todo entendimento bíblico reside no esforço do devocional diário. Por que é o esforço do devocional diário? Porque é através do esforço do devocional diário que eu vou me relacionar com Deus. E a partir do momento que eu começo a me relacionar com Deus, eu começo a conhecer Ele melhor, eu começo a entender o plano, o propósito, o porquê que Ele me colocou nesse mundo, na minha família, nesta igreja, por que eu estou vivendo nesse tempo. Então, através de um relacionamento com Ele, eu começo a quê? A ter o conhecimento daquilo que Ele tem para mim. Todo nível de relacionamento a gente precisa ter o quê? Ter presença, buscar presença. Para mim ter um relacionamento melhor com a minha esposa, o que eu preciso? Estar mais tempo em contato com ela, conhecer ela melhor, buscar, querer saber das necessidades, conhecer os planos, conhecer os objetivos, conhecer tudo referente a ela. É ou não é? E com Deus não é diferente. Para a gente conhecer a Deus, eu tenho que fazer o quê? Orar a Deus, buscar que Ele me mostre aquilo que Ele quer, o plano dEle, o propósito dEle. Amém? Por isso que eu tenho que ouvir a mensagem, ouvir a palavra e entender. Em Efésios 5:17 ele fala isso. Portanto, não sejam insensatos. Lá na NVI, Lilian, por favor. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender a vontade do Senhor. Então, através de um devocional diário, através de uma busca pela presença de Deus, pela presença do Senhor, aí eu começo aqui a compreender a vontade de Deus. Porque não adianta somente vir para a igreja para buscar os meus interesses. Eu vim para a igreja porque eu preciso que Deus abra as portas para um trabalho. Eu vim na igreja porque meu marido está passando está com vício de bebida, droga. Porque meu filho está rebelde. Então, só buscando algo para mim, mas eu recebo aquilo e depois eu vou embora. Um relacionamento com Deus vai fazer com que a gente consiga o quê? Conhecer a vontade de Deus. É o que ele fala aqui, né? Mas procure compreender a vontade de Deus. Então, quando a gente começa a compreender a vontade de Deus, a gente deixa de ser essas pessoas insensatas. O que é uma pessoa insensata? Uma pessoa sem juízo. Uma pessoa que busca a Deus somente quando ela precisa, que busca a Deus, que usa o Senhor. Não é uma pessoa que deixa Deus usar ela só busca a Deus quando é interesse dela. É a mesma coisa. Como que eu vou ter um relacionamento com a minha esposa se eu só procuro ela quando eu tenho interesse? Vai dar certo isso? Vai ser um relacionamento sadio? Não. Com Deus é diferente. Deus ele sabe das minhas necessidades, Deus sabe daquilo que eu preciso. Mas
quando eu busco a Ele para compreender a vontade que Ele tem para a minha vida, para compreender aquilo que Ele tem para mim, ou seja, a palavra dEle, eu começo a ler a Bíblia sabendo, eu preciso ser esse tipo de homem, eu preciso ser esse exemplo de servo, eu preciso colocar em prática esses princípios na minha vida, para que eu possa viver a vontade que Deus tem. Eu olho para a palavra de Deus, eu vejo um padrão que Deus ele tem ministerialmente, eu olho, busco em Deus a vocação que Deus tem na minha vida ministerial, na minha vida profissional. Aí dentro dessa palavra, o que eu vou fazer? Vou adequar a minha vida dentro disso. Só que muitas das vezes, igual a gente fala, a gente procura Deus quando? Somente quando a gente precisa. A gente não se interessa em saber aquilo que Deus quer. Automaticamente a gente nunca vai viver a vontade de Deus, a gente sempre vai viver a nossa vontade, ou seja, a gente vai viver sempre uma vida limitada. Esse é o primeiro nível que todos nós precisamos para expandir a nossa fé. Todos precisam buscar mais entendimento. Amém? Você pode voltar lá ali no texto de Mateus 13, 23? Na NTLH, por favor. Queria tentar ali no final ali, ó. E outras produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60, e outras ainda 30 vezes mais do que foi semeado. Se a gente for olhar para examinar e estudar esse texto, o que a gente vê? Que é algo gradativo, ele vai diminuindo, ele começa com 100, passa para 60, passa para 30. Isso demonstra a vida de muitas pessoas que chegam somente nesse nível. Elas chegam, elas entendem a vontade de Deus, só que por elas não buscarem mais, o que acontece? Elas começam bem, só que com o tempo elas vão diminuindo. Pelo fato de elas não avançarem dentro daquilo que Deus tem, a gente vê que ali é algo gradativo, vai diminuindo com o passar do tempo. Você já viu aquela pessoa que começa bem, mas de repente do nada, ela vai diminuindo? Aquela pessoa aquele marido que começa a ser um bom exemplo de marido em casa, mas de repente ele começa a regredir. Aquela mulher que começa a ser um bom exemplo de esposa, um bom exemplo de mãe, começa a regredir. Aquela pessoa que começa na igreja, fazer, de repente ela começa a regredindo. É esse tipo de pessoa. Ela entende a mensagem, mas ela não busca avançar. Se a nossa fé é igual um músculo, se a gente não exercitar o nosso... Como que eu vou fazer com que o meu músculo cresça? Exercitando ele. Se eu não buscar exercitar a minha fé, ela nunca vai crescer. Eu vou ficar estagnado. E o que acontece quando eu paro de malhar? Eu não sou exemplo de malhar, mas se eu decidisse ir para a academia, para ficar musculoso, mas eu fizesse por um tempo, começasse a ter resultado, mas eu parasse, o que ia acontecer com o tempo? Eu ia perder tudo aquilo que eu ganhei. E muita gente é assim na sua vida com fé. Ela perde tudo aquilo que ela ganhou, por quê? Porque ela para de praticar, ela para de exercitar, porque elas acham que já chegaram num nível que está bom. No nível que está, não, para mim, cheguei até aqui está bom, até aqui está tranquilo, mas é isso que Deus quer de nós? Para a gente expandir a nossa fé, a gente precisa ir além, e para ir além, agora a gente vai ouvir o texto que fala lá em Marcos, o mesmo texto, só que com uma visão diferente. Marcos capítulo 20, por favor, Lilian. A gente vai falar sobre ouvir e aceitar, ouvir e receber. Marcos 4, versículo 20. Aqui é a mesma parábola, o mesmo exemplo, só que com uma visão diferente. Existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem e aceitam a mensagem. O primeiro fala que elas ouvem e entendem. Agora essas aqui, ela ouve e aceita a mensagem. E produzem uma grande colheita. Umas 30, outras 60 e ainda outras 100 vezes mais do que foi semeado. Vocês perceberam que nesse texto aqui, agora começa o que? A aumentar? Naquele texto começava com 100, ia para 60, ia para 30. Porque elas ouviram e entenderam. A pessoa que recebe, ela o quê? Ela começa com 30, vai para 60 e chega assim. É algo que vai aumentando com o passar do tempo. Por que isso acontece? O entendimento, quando a gente vê o entendimento da fé, ela é a origem da fé.
A fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando a gente entende a mensagem, é quando a fé está sendo formada. Quando a fé está sendo fortalecida em nós. Mas quando que a fé ela se torna algo prático em nós? Quando nós praticamos aquilo que nós ouvimos. Quem aqui, alguém já recebeu uma palavra de Deus e fala assim, eu recebo? Por várias vezes a gente fala, eu recebo, eu recebo, eu recebo. E o que é receber? Não é somente eu pegar aquilo, Deus vai abrir uma porta de trabalho para você. Então, eu recebo, vou sentar no meu sofá, agora eu vou esperar, porque Deus já falou para mim que vai abrir umas portas, agora eu vou esperar. Não, eu receber é o quê? É eu colocar em prática aquilo que Deus me deu. A fé sem obra, ela é morta. Ou seja, então, para que eu tenha uma fé viva, para que eu permaneça com essa fé viva, eu preciso fazer o quê? Colocar em prática tudo aquilo que eu recebo. Então, se eu recebo uma palavra de bênção na minha vida, 2024 é um ano de expansão na sua vida. O que a gente precisa fazer? Colocar em prática. Não basta somente eu entender. Eu entendi, 2024 vai ser o ano de expansão. Mas vai acontecer o quê? Eu vou ficar e com o tempo eu vou regredir. Mas se eu colocar em prática isso na minha vida, ela vai acontecer o quê? Em vez de eu regredir, eu vou aumentar. Vai ser uma dinâmica inversa. Amém? Aceitamos a palavra de Deus quando começamos a colocar em prática o que entendemos. O que marca esse nível, o que marca o nível anterior, é o esforço em entender. A gente precisa nos esforçar para entender. E o que marca este nível é o esforço em praticar. Meu irmão, praticar a palavra de Deus é fácil? Não. Praticar a palavra de Deus, meu irmão, eu vou falar a verdade para vocês, é difícil. Se a gente for ver lá, igual eu falei para vocês de Abraão e Isaac. Abraão, ele tinha uma palavra de Deus sobre a vida dele. Mas para ele colocar em prática, ele foi lá e teve que o quê? Levar seu filho até o monte, ir lá colocar ele como um sacrifício. E ele, dentro do coração dele, ele estava decidido a sacrificar. Para ele era fácil fazer isso? Não é. Então, aquilo para colocar nossa fé em prática, meu irmão, vai ser algo que vai vamos dizer, nos confrontar. Vai ser um desafio para nós. Nós vamos ter que sair da nossa zona de conforto. Nós vamos ter que nos dedicar, nos doar mais para ir além daquilo que além daquilo que nós estamos, para que a gente possa crescer. E foi o que aconteceu com Abraão. Abraão, ele dentro do coração dele, ele estava decidido. E ele foi lá para colocar em prática aquilo que Deus havia pedido para ele. A fé dele era tanta, como eu falei, que ele acreditava com todo o coração dele que a promessa ia se cumprir através de Isaac e que Isaac ia ser ressuscitado. Amém? Mas Deus ele vai lá e fala para Isaac, envia o anjo e fala para não sacrificar Isaac, prepara o cordeiro. Mas por quê? Ali foi um teste para testar a fé de Abraão. Muitas das vezes, para a gente poder ir um próximo nível, Deus vai fazer o quê? Ele vai testar a nossa fé. Ele vai testar a nossa condição. Se a gente for ver com os discípulos, quem que lembra da passagem do centurião romano? Que o centurião romano estava com seu servo doente, e ele vai lá e pede para Jesus, e ele fala assim, basta apenas uma palavra, porque ele entendia a dinâmica da autoridade. E ele falava assim, se o Senhor me der uma palavra, eu creio que vai acontecer. E Jesus, o que Jesus fala? Eu não vi em Israel nenhum homem com tamanha fé. E ele não era cristão, ele era romano. Mas a fé dele, ele acreditava que uma palavra de Jesus ia curar o seu servo. Muitas vezes a gente recebe uma palavra, mas nós duvidamos. Mas nós, em função das adversidades, em função dos desafios, nós retrocedemos. E nós não vivemos aquilo que é para nós viver. O centurião romano, devido à fé dele, o servo dele foi salvo. Se a gente for ver quantos milagres Jesus fez, que Jesus fala assim, vá, pois a tua fé te salvou. Vá e que seja conforme a sua fé. Então a fé, ela é uma resposta das nossas orações. Não adianta eu orar para Deus, pedir, mas não ter fé. Porque Deus ele vai responder o quê? Aquilo que eu falo ou a minha fé? Deus ele vai responder a minha fé. Se eu tenho fé que algo vai acontecer, vai acontecer. Não adianta eu pedir, por isso que ele fala, né? Peçam sem duvidar. Se eu duvidar, se eu peço para Deus, mas duvidando, ou peço para Deus questionando, ou não acreditando que Deus vai fazer, não vai acontecer. Mas se eu peço com fé, igual o centurião romano falou, basta apenas uma palavra e ele vai ser curado. Se uma mulher que vai
que está passando por dificuldade, mesmo diante de uma multidão, vai e toca no manto de Jesus, pois ela acreditava que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E Jesus fala, por quê? Vá, que a tua fé te curou. Vá, que a tua fé te salvou. Então, Deus, Ele responde à nossa fé. Não adianta a gente chegar e ficar pedindo, porque eu quero, mas no meu coração, eu duvido. Será que eu peço uma hora para Deus e depois eu fico, será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Às vezes a gente recebe palavra de alguém na nossa vida e a gente fala assim, mas não, eu não consigo, eu sou incapaz. Eu falo isso para vocês, meu irmão, agora eu vou dar um testemunho meu aqui. O pastor Marcos, na época que o pastor Davi era pastor dessa igreja, o pastor Marcos ele era evangelista e ele era nosso líder. O Ivo pegou essa época, o Paulo pegou essa época, né, Ivo? E o pastor Marcos ia fazer célula lá em casa, eu era um anfitrião. Eu, como anfitrião, meu irmão, chegava no dia da célula, eu saía. Ia jogar bola. Dia de vir na igreja, eu ia jogar bola, ia assistir jogo. Então, assim, por quê? E daí o pastor Marcos, ele sempre falava para mim, o que você vai ser um líder, o que você vai ser um líder. Eu falei, não, pastor, não vou ser. Eu sou tímido, eu não sei falar, eu não sei orar, eu não sei isso, eu não sei. Colocava um monte de desculpa. Duvidava, eu não acreditava em mim. Eu falo para vocês, eu não acreditava em mim, porque eu olhava para a minha condição, eu falava, não posso. Eu falava assim, o pastor Marcos é doido. Eu sei que ele é doido, mas agora ele superou, porque não tem como eu ser líder, porque tipo, eu fugia das pessoas. Eu começava, depois que o culto começava, a hora que estava no louvor, justamente para não cumprimentar ninguém. O pastor começava, terminava a mensagem, a orar, eu já saía para não cumprimentar ninguém, porque eu era totalmente tímido. E com o passar do tempo, as coisas foram mudando. Aí chegou uma situação que o pastor Davi saiu, aí o pastor Marcos assumiu a igreja, aí eu olhei, não tem ninguém para ajudar o pastor Marcos, e agora? Falei com a Edneia, né? Amor, acho que apertou para o meu lado. Aí eu falei, não, eu chamei o pastor Marcos, conversei com ele, pastor, eu não sei fazer célula, eu não sei orar, eu leio a Bíblia, não entendo nada do que está escrito, mas se o senhor me ensinar, eu faço. Gente, é fácil a gente olhar para nós e ver assim, eu não consigo fazer, mas a gente duvida, a gente não acredita. E eu era assim, eu olhava para mim, eu não acreditava em mim. Não, você vai ser pastor, você vai ser um líder, você vai falar da palavra. Eu falar da palavra, eu nem consigo entender. Eu não consigo fazer nada, eu não sei fazer nada de né. Aí eu jogava tudo para ela, no começo. Você vai dar a palavra, você ministra, você ora. Eu só ia na célula só um corpo presente. Aí, com o passar do tempo, o pastor Marcos foi me ensinando, eu fui indo fazer visita com ele. Aí ele falava, presta atenção no que eu vou falar. Eu fui observando. Aí ele falou, hoje eu vou colocar você vai dar um testemunho, você vai pegar um texto ali, você vai falar. Aí ele foi me colocando à prova. Lembra que a gente falou que a fé, cada vez ela é aprovada? Então, cada vez mais ele foi me provando. Ele falou, hoje você vai fazer oração, você vai iniciar a oração, hoje você vai ungindo e vai orando. Então, cada visita que a gente ia fazendo, ele ia sempre lá no texto de Zaqueu, mas eu já sabia o que ele ia falar, então também já sabia o que eu ia falar também. E assim fui indo, eu fui colocando em prática, eu fui aprendendo. E o que aconteceu? Eu fui desenvolvendo, a minha fé ela foi aumentando. Aí o que aconteceu? Quando eu comecei a buscar um devocional com Deus, eu comecei a entender aquilo que Deus tinha para mim. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a entender o que a palavra de Deus dizia. Quando eu comecei a buscar o que Deus queria na minha família, eu comecei a entender aquilo que Deus queria que eu fosse na minha família. Comecei a entender aquilo que Deus queria que eu fizesse na igreja. Comecei a entender o exemplo de pessoa que Deus queria que eu fosse no meu trabalho. Eu comecei a cuidar da minha vida financeira, da minha vida pessoal. Tudo por quê? Porque eu comecei a praticar a minha fé. Não foi somente uma palavra que foi lançada. Eu comecei a entender, mas acima de tudo o quê? Praticar. Quando a gente começa a praticar, uma barreira, uma porta se abre na nossa frente. A gente começa a ver aquilo que nós não conseguíamos ver. Aquilo que antes nos incapacitava, agora já não incapacita mais. Quando o missionário chegou domingo para mim, eu estava ali junto com a Lilian e com a Celina, lá no depósito, no escritório. Ele me chamou. Eu nem sabia de nada. Ele falou assim, eu preciso de um favor seu. Eu vou para Santos, tenho um compromisso e tudo mais.
E eu gostaria que você desse a palavra. Gente, em qual condição eu poderia chegar aqui e falar assim, não, pode deixar mesmo que eu faço? Nenhuma. Mas quando eu disse sim, eu falei, Deus, cada oportunidade, cada vez que a minha fé é aprovada, Ele me dá uma chance de crescer. Então eu creio que isso é um tempo de crescimento, é um tempo de expansão. Então eu não posso fugir dos desafios, porque se eu fugir, vai acontecer o quê? Eu vou regredir. Eu vou retornar. E eu quero voltar para quem eu era antes? Não. Então eu não posso fugir dos desafios. Quando ele falou, e que você vai? Eu falei assim, eu vou. Só que eu falei para ele, Miss, o senhor tem um dom, o senhor é mestre, o senhor sabe ensinar, o senhor sabe. E eu falei assim, ó, devido às proporções, eu estou longe do senhor, eu vou fazer aquilo que eu sei. E não, falava, não, você consegue e tudo mais. Aí eu me lembrei de uma palavra do missionário Abraão na conferência que ele falou aqui. Ele falou assim, ó, comece aonde você está. Faça aquilo que faça conforme você sabe. Comece onde você está, comece com o que você tem e comece com o que você sabe. Foram essas 3 frases que ele falou. Quem estava na conferência lembra, ele falou esses 3 textos. Comece onde você está. Comece com o que você tem e comece com o que você sabe. Muitas das vezes a gente olha para nós, e eu olhava para mim nessa condição. Como que eu vou fazer? Eu olhava para minhas deficiências, eu olhava para minhas limitações. Eu olhava para minha condição de momento, eu falava assim, cara, eu não sou, pastor Marcos, o senhor é louco falar que eu sou líder. Eu olhava para mim, eu não conseguia me ver líder, eu não conseguia me ver falando da palavra de Deus, eu não conseguia me ver orando, eu não conseguia me ver aconselhando, eu não conseguia me ver, porque a minha condição era diferente. Mas pela fé, o dia que eu falei para o pastor Marcos, eu não sei fazer, mas se o senhor me ensinar, eu vou. E a partir dali eu fui o quê? Desenvolvendo, eu fui fortalecendo a minha fé, eu fui conhecendo cada vez mais de Deus, eu fui conhecendo cada vez mais da palavra de Deus. Aí eu comecei a ler a palavra de Deus cada vez com um entendimento melhor. Graças a Deus eu consigo ter hoje um entendimento longe do missionário, do nível do missionário, mas hoje eu consigo entender a palavra, eu consigo examinar as escrituras, eu consigo ser um exemplo de pai na minha casa, um exemplo de marido para minha esposa, eu consigo fazer a obra de Deus com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu posso, mas eu sei que Deus ele ainda tem mais, então eu preciso continuar fazendo para que Deus ele vá fortalecendo cada vez mais. E assim é comigo e assim é com você. Talvez você já recebeu uma palavra na sua vida, de algo que vai acontecer na tua vida, mas você olhou com o quê? Com a tua realidade, você falou assim, não, eu não posso, não, para mim não dá. Talvez você esteja passando por um problema financeiro que você olha para a tua situação e fala assim, eu não tenho como sair desse buraco. Mas se você colocar os teus olhos em Deus, colocar a tua fé em prática e buscar na palavra de Deus, Deus ele vai te levar a níveis maiores. Talvez você olhe para a sua família e você fale assim, não, minha família não dá mais, meu marido não dá, minha esposa não dá, meus filhos não dão. Mas se você buscar em Deus, buscar na palavra de Deus e crer de todo o teu coração, Deus ele vai fazer o sobrenatural na tua vida, amém? Lilian, abre Mateus 17, 20 lá, por favor. A gente precisa exercitar a nossa fé, amém? Como eu falei. E se a gente for pegar o texto que nós lemos, que os discípulos falaram para Jesus, Senhor, aumente a nossa fé, ele está falando o quê? Que eles precisavam que a fé deles fossem aumentadas. Nesse texto aqui ele fala, Jesus respondeu, foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fossem do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a este monte, saia daqui e vá para lá, e ele iria, e vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Então, aqui Jesus ele fala qual que é o tamanho da fé que eles precisavam para ter autoridade para dizer para o monte sair do lugar. De um grão de mostarda. Quem já viu um grão de mostarda? É pequenininho. Se a gente tivesse uma fé pequena, a gente já teria essa autoridade. Mas se a gente for ver a fé do centurião romano, que ele falou assim, ó, não vi um homem de tamanha fé. Então se a gente buscar exercitar nossa fé, a gente vai conseguir colocar em prática tudo aquilo que a palavra de Deus fala. Desde orar por um endemoniado, o endemoniado sair. Desde orar para alguém ser curado e essa pessoa ser curada.
desde tudo aquilo que a palavra de Deus fala, que Deus nos deu essa autoridade, e que através da nossa fé nós poderíamos fazer, se eu exercitar a nossa fé, se eu exercitar ela a ponto dela crescer, eu posso fazer tudo aquilo, igual ele fala ali, ó, vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Por que tem muita gente que às vezes está na igreja, e vem e não tem fé para poder ir lá e orar para alguém da família, para que ela seja curada, para ir lá alguém da família, para que ela seja liberta. Ah, meu filho está passando por um problema com vício, com droga. Ah, minha filha está rebelde, não quer saber de obedecer. Gente, se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a palavra de Deus fala que aquilo que a gente pedir vai acontecer. Mas para isso a gente precisa o quê? Exercitar. Amém? E a Bíblia fala, né, os que crerem será dado poder, né? Poder em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos. Então tudo isso é o quê? É crer. Se a Bíblia fala que Ele vai dar esse poder, e se a gente crer vai acontecer, nós não podemos duvidar. Por que tem muita gente que não expulsa demônio? Porque olha para a capacidade dela e fala assim, eu não consigo, eu não posso. Mas se a pessoa crer e tiver autoridade, buscar ter autoridade do nome de Jesus, ir lá e orar, a Bíblia fala que aquele espírito vai sair. Como os discípulos não tinham essa fé, o que aconteceu? Não saiu. E nós nos tornamos bons praticantes da palavra de Deus quando começamos a fazer exercícios espirituais. Amém? Como eu falei, fui um exemplo claro. Quando eu comecei a fazer o exercício ministerial do que? Pastor Marcos, eu não sei fazer, mas se o senhor me ensinar, eu faço. Mesma coisa aconselhamento. Eu não sabia aconselhar, mas através dos aconselhamentos que eu fui tendo como missionário, eu fui aprendendo. Tem o mesmo nível de conhecimento dele? Não. Mas igual eu falei da mensagem do pastor Abraão, comece com aquilo que você tem, comece com aquilo que você sabe, comece onde você está. Gente, eu não sei, eu não preciso chegar no nível para mim começar. Comece, dá o primeiro passo onde você está. Dá o primeiro passo onde você está. Você vai, e conforme você vai andando neste caminho, você vai crescendo. Conforme você vai avançando nisso, você vai avançando e vai vendo aquele resultado que a gente falou. Uns colherão 30, 60 e até 100 vezes mais. Ou seja, é algo que vai crescendo conforme você vai avançando. Conforme a gente vai praticando aquilo que a palavra de Deus fala, conforme a gente vai buscando mais entendimento no Senhor, é um crescimento natural. É um crescimento que vai saindo sem a gente ver que as coisas vão fluindo. Sem a gente perceber, as coisas vão acontecendo ao natural, amém? O terceiro ponto, ele fala ouvir e reter, amém? Está lá em Lucas, capítulo 8, versículo 15, na NVI, por favor. Mas as que caírem em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra de Deus, retêm e dão frutos, com perseverança. Amém? Então, o primeiro nível a gente fala sobre ouvir e entender. O segundo nível a gente fala ouvir e aceitar. E agora a gente vai falar sobre ouvir e guardar. Praticar determina o tamanho da nossa fé. Quanto mais nós praticamos, mais a nossa fé cresce. O guardar determina a solidez da nossa fé. O que acontece aqui? Agora não é o tamanho, agora o que é? A constância. Não é aquela fé que uma hora ela está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Agora o que ela é? Ela é constante, ou seja, ela é permanente. O que marca esse nível de fé é o esforço, não para negar o que já aprendemos e praticamos. Lembra que eu falei que no início, quando eu era recém-convertido, o pastor Marcos ia lá em casa, eu ia jogar bola no dia de célula, tinha culto, às vezes eu ia para assistir jogo, ou ia jogar bola, porque eu gostava de jogar bola. A partir do momento que eu decidi, ou que eu vi que isso não era mais importante na minha vida do que eu buscar Deus, buscar a vontade dEle, viver o plano dEle, essas coisas agora ficaram o quê? Em outro nível, ficaram em outro lugar na minha vida. Mas a partir do momento que eu venci isso, o que é o guardar? O guardar é quando eu já venci. Essas coisas já não me chamam mais atenção. Se alguém me chamar para jogar bola hoje numa quarta-feira, o que eu vou falar? Tenho célula. Se alguém falar assim, domingo vai ter jogo,
Vamos lá jogar? Não, não dá, tem culto. Por quê? Porque é algo que eu já venci. Infelizmente a gente vê pessoas que elas chegam num determinado nível de fé, mas elas, com o passar do tempo, elas vão voltando às velhas práticas, aos velhos costumes, e elas vão regredindo. Por isso que também o nível de bênção que ela vai tendo também vai diminuindo. Nesse nível de guardar, ele fala de uma constância. Ou seja, eu já superei os desafios da minha vida. Aquilo que me impedia de viver a vontade de Deus, já não é mais motivo para mim não viver mais. Aquilo que me impedia antes de cumprir o propósito de Deus, já não é mais motivo mais. Eu já venci isso. Então, ou seja, eu consigo agora ser uma pessoa constante. Essas coisas que o mundo oferece, essas coisas que o mundo traz, não me chamam mais atenção. Igual o Fábio falou aqui na hora da oração. Ele falou, infelizmente, muitas pessoas, elas hoje inverteu seus valores. Elas buscam aquilo que o mundo pode dar e buscam buscar Deus para quê? Como se fosse um segundo lugar na vida delas. E a Bíblia fala que a gente deve buscar Deus, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e a sua vontade. E as outras coisas serão acrescentadas. Então, quando eu decidi, falei sim lá, quando o pastor Marcos falou, eu não sei fazer, mas eu vou fazer, e o Senhor vai me ensinando, eu decidi que se precisasse abrir mão daquelas coisas que me impediam antes de fazer, eu ia abrir. E uma vida onde eu consigo guardar, ter uma fé de ouvir e guardar, ou seja, de ser uma pessoa constante, é o quê? Onde essas coisas agora elas não me chamam mais atenção. Essas coisas agora elas não vão tirar mais o meu foco. Essas coisas agora não vão mais me atrair para sair da presença, para sair da vontade do Senhor. Amém? Esse nível de fé pelo qual o Senhor nos declara justos. Lá em Hebreus 10, 18, na NVI, diz assim: mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei nele. Ou seja, Deus ele não se agrada de quem retrocede. Então, se eu sou uma pessoa justa, eu vou viver pelo quê? Pela fé. A fé é o que vai me dar condição do quê? De eu viver aquilo que Deus tem para mim, de eu viver a vontade de Deus, de não regredir justamente para quê? Para que Deus ele venha cada vez se agradar de mim, cada vez eu venha a ser mais justificado, cada vez eu venha a ser cada vez mais uma pessoa aprovada por Deus. Amém? E essa perseverança, ela vai gerar em nós um caráter. Se a gente for ver o exemplo de Abraão, Abraão ele recebeu uma palavra de Deus, que ele seria pai de multidões, pai de nações. Quanto tempo que levou para cumprir essa palavra? Foi um mês? Foi um ano? Não. Levou um tempo para a vida dele. Mas por que levou um tempo para a vida dele? Porque Deus ele precisava formar um caráter em Abraão. Davi ele foi ungido a rei. Só que Davi, o que ele era? Ele era um pastor de ovelha. Davi ele foi ungido, ele já assumiu o trono? Não. Por quê? Porque Deus ele precisava o quê? Tratar o caráter de Davi. Davi ele matou um leão, matou um urso para defender as ovelhas. Depois disso, Davi enfrentou um gigante, derrotou o gigante. E depois disso, mesmo depois de perseguido, mesmo depois dele ser confrontado por Saul querer matar ele, a gente vê que em nenhum momento Davi se rebelou, porque Deus estava formando um caráter em Davi, um homem segundo o coração de Deus, para que ele se tornasse um rei que Israel merecia. Davi até hoje ele é o maior rei que Israel já teve. Por quê? Porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Então tem coisas que Deus ele vai falar para você, não vai acontecer na hora. Deus ele vai precisar tratar o teu caráter. E isso pode levar um tempo. Por que quando Moisés libertou aquele povo que estava sendo escravo no Egito, aquilo que era para levar 40 dias levou 40 anos? Porque Deus precisava tratar o caráter daquele povo. Naquilo que era para levar 40 dias, em função do caráter daquele povo não ser aprovado por Deus, o tempo foi passando. O tempo foi passando. Às vezes a gente recebeu uma palavra lá atrás. E por que aquela palavra não se cumpriu na nossa vida? Porque Deus ele está tratando o nosso caráter. O Igor ele está fazendo autoescola. E ele fala para mim: pai, posso pegar o carro? Eu falo: não, o dia que você tiver carteira, você vai fazer. Eu falo isso para ele. O Eduardo hoje ele tem carteira. Então o Eduardo, se eu estou em casa e ele quer pegar o carro, ele pega o carro e vai para lá e para cá. Por que eu não faço isso para ele? Porque é algo errado. Ele não tem habilitação, ele não é uma pessoa que tem permissão para dirigir.
Então, se eu como pai permito que ele pegue algo meu para dirigir, eu estou sendo o quê? Negligente. Eu sei que ele não pode. Se ele cair numa blitz, se ele acaba acontecendo um acidente, quem que é responsável? Sou eu. Então eu tenho que ser responsável. Então eu falo para ele, a hora que você tiver com a carteira, ele fala que ele tem LA. Eu falo, isso aí para mim não serve de nada, isso para a polícia também não. Então se você cair numa blitz não vai servir de nada. E assim, por quê? Porque eu estou formando nele um caráter. Eu estou formando nele uma pessoa que vai ser responsável. Muitas vezes a gente quer receber o melhor de Deus, mas a gente não está pronto. Muitas das vezes a gente quer, Deus tem uma palavra na minha vida, só que, será que eu estou pronto para ser aquela pessoa? Não. Então Deus ele precisa formar um caráter em mim. Aquele povo, eles estavam com o caráter dele deformado. Eles tinham sido libertos do Egito, mas o Egito ainda não havia saído deles. Eles haviam sido libertos fisicamente do Egito, mas eles estavam adorando a ídolos. Eles estavam com o coração ainda naquilo que eles aprenderam no Egito. E o deserto, o que é o deserto? O deserto é um tempo de provação, é um tempo de escassez, é um tempo onde Deus ele vai nos testar, é onde Ele vai nos testar. Para quê? Para que se a gente estiver apto, nosso caráter for transformado, aí a gente vai viver a promessa de Deus. Por isso que quando Moisés morre, Josué assume, somente 2 pessoas que saíram do Egito entraram na Terra Prometida, que foi Josué e Caleb. Por quê? Porque o caráter deles foram transformados. Aquela geração que saiu junto com eles, todos morreram no deserto. Por quê? Porque não foram aprovados. E assim, às vezes a gente começa na igreja, a gente vê várias pessoas que começaram junto com a gente na igreja, mas de repente a gente olha, tal pessoa começou comigo. Você olha, a pessoa está no mundo, a pessoa está nas drogas, a pessoa está... Por quê? Porque o caráter dela não foi transformado. Porque aquilo que Deus tinha para a vida dela não se concretizou. Por quê? Porque a fé que ela tinha fez com que ela retrocedesse e voltasse a viver a vida que ela vivia anteriormente. E isso era o que o povo do Egito falava, do povo de Israel falava quando eles estavam no deserto. Antes tivéssemos ficado no deserto, no Egito, para morrer no Egito. Quem aqui já ouviu alguém falar assim, antes eu estivesse no mundo, porque no mundo pelo menos as coisas davam certo? Infelizmente eu já ouvi isso de muitas pessoas. As pessoas começam na igreja, as pessoas acham que vai ser tudo fácil, glória a Deus e aleluia, agora os problemas da minha vida acabaram, não vou ter mais problema, não vou ter mais provação, mas é o contrário. Jesus fala, no mundo vocês vão ter aflições, mas tende de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, ou seja, se eu vim para a igreja pensando, agora é só coisa boa, agora Deus vai mudar a minha vida. Se o meu caráter não foi transformado, se eu não buscar uma vida em Deus, se eu não buscar aumentar o meu nível de fé, aumentar o meu nível de esperança, aumentar o meu nível de amor, tudo aquilo que eu for construir, tudo aquilo que eu for edificar, vai cair. E é por isso que igual eu falei, muita gente que começou junto comigo, hoje não estão na igreja. Por quê? Porque não estavam construindo dentro disso que a gente falou. Não deixou com que a fé dele crescesse, não deixou que a esperança dele crescesse, não deixou que o amor dele crescesse. E isso fez com que tudo aquilo que foi edificado, tudo aquilo que foi construído, não ficasse permanente durante o dia da prova. Amém? Esse nível de fé, Abraão precisou chegar para que o plano de Deus se cumprisse na vida dele, ser pai de multidões, aquilo que a gente falou, né? É nesse mesmo nível de fé que precisamos chegar para que o plano de Deus se cumpra em nossa vida. O que o apóstolo Paulo fala em Timóteo 2, do 4 ao 7? Por favor, lá, Lilian, na revista Almeida atualizada. 2 Timóteo 4, versículo 7. 7 e 8. Na revista Almeida. Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia,
não somente a mim, mas também a todos os quantos amam a sua vinda. Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ou seja, ele foi constante na fé que ele tinha. Em nenhum momento ele retrocedeu, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das acusações, mesmo diante dos sofrimentos que ele passou, ele não retrocedeu. Ele foi constante em uma palavra que ele recebeu do Senhor. E aqui já no final ele fala que agora o que me resta, que me aguarda, é o prêmio, a coroa. Então, ou seja, ele fez aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele completou, ele foi constante. A fé dele não foi somente uma fé que ele entendeu, não foi somente uma fé que ele recebeu, não foi mais uma fé que ele guardou. Tudo aquilo ele viveu para cumprir aquilo que Deus tinha na vida dele. E ele viveu tudo isso e recebeu no final o prêmio. Por que muitas das vezes, igual eu falei, a gente não recebe as promessas de Deus na nossa vida? A gente recebe uma palavra de Deus na nossa vida, mas ela não se cumpre, porque nós não conseguimos guardar no nosso coração, não conseguimos guardar a nossa fé. Vem a dificuldade, vem as aflições, vem as acusações, vem as perseguições, e isso vai minando a nossa fé. Isso vai minando aquilo que nós temos em Deus. Às vezes uma palavra que alguém fala, às vezes qualquer coisa que isso vai entrar, a gente deixa entrar no coração. A gente vê, infelizmente, muitas pessoas frustradas, muitas pessoas que desistiram daquilo que Deus tinha para ela, porque elas não perseveravam na fé. Em Romanos, capítulo 4, versículo 16 ao 18, na NVI, diz assim: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a sua graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve, pois ele é o pai de todos nós. Como está escrito: eu o construí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. Ó Deus, que dá a vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito: assim será a sua descendência. Nesse último versículo ele fala, Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. O que significa esse texto? Essa primeira esperança que ele fala ali, com toda a esperança, ele está falando do quê? Da esperança humana. Então Abraão, com a esperança humana que ele tinha, ele sabia que ele não ia muito longe. Mas a esperança que ele tinha em Deus, na palavra que foi lançada sobre a vida dele, fez com que ele tornasse assim pai de muitas nações, como foi dito um dia a seu respeito. Então, quando nós colocamos a nossa esperança naquilo que vem de Deus, naquilo que vem do Pai, nós conseguimos viver as promessas de Deus na nossa vida. Quando nós colocamos a nossa fé, não dentro daquilo que nós queremos, mas dentro daquilo que Deus quer que nós façamos, dentro daquilo que Deus quer que nós sejamos, nós vamos ter a nossa fé aumentada, nós vamos conseguir avançar, nós vamos conseguir superar aqueles desafios que até então nós não conseguiríamos. Igual eu dei o meu testemunho, eu, humanamente falando, eu não teria fé para um dia estar aqui falando da palavra de Deus para vocês. Eu não teria a minha esperança era que eu nunca chegaria a este lugar e estaria falando da palavra de Deus para vocês. Mas aquilo que vem de Deus, a palavra que vem de Deus, através do pastor Marcos naquele dia, falou: um dia você vai ser um líder, um dia você vai estar pregando, um dia você vai estar falando. O dia que eu recebi essa palavra para mim, o dia que eu guardei essa palavra para mim, eu comecei a buscar em Deus isso na minha vida, e as coisas foram acontecendo. Então, se você não vê o plano de Deus se cumprir na sua vida, você precisa buscar aumentar a sua fé.
podemos identificar aqui duas esperanças. Uma esperança que Deus nos dá por meio da sua promessa, e outra é a esperança que o mundo nos dá por meio das circunstâncias em que cada uma daquelas 5 áreas que o Senhor quer transbordar em nossa vida. Aquilo que a gente falou, né? Se você olha a tua condição hoje, o teu relacionamento com Deus, fala assim, não consigo ter um devocional diário com Deus, eu não consigo ler a Bíblia e entender o que a Bíblia fala, eu não consigo orar e ter um momento de oração com Deus. Busca no Senhor. Não olhe as circunstâncias, a tua realidade. Olha a realidade que Deus tem para você. Busque em Deus. Comece a ativar a tua fé. Comece a colocar ela em prática. Comece a receber ela. Não somente colocar assim, eu recebo, mas não. Comece a ser praticante da palavra de Deus. A fé sem obra, ela é morta. Então, ou seja, comece a praticar, para que você tenha uma fé viva. E aí você mude a tua realidade, para que você viva a realidade que Deus tem para você. Então guardamos a fé, quando, contra a esperança que as circunstâncias nos mostram, agimos segundo a esperança que Deus nos dá, por meio da sua promessa. Quando chegamos a este nível de fé, acontecem 2 coisas maravilhosas. Primeiro, o nosso coração se torna um coração bom e generoso, que é o que fala lá no texto de Lucas 8,15. Nós temos um coração bom e generoso. O segundo, entramos num nível de crescimento e frutificação perseverante, ou seja, uma frutificação constante. O primeiro nível que a gente leu, ouvir e entender, é uma palavra que, se a gente for ver o nível de crescimento, a pessoa recebe, mas com o passar do tempo, a colheita dela vai diminuindo. O segundo nível, que é ouvir e aceitar, ouvir e receber, ele dá um crescimento constante, algo que vai crescendo com o passar do tempo. Conforme eu vou trabalhando, conforme eu vou colocando minha fé em prática, ela vai crescendo. Nesse nível, agora se torna o quê? Uma frutificação constante, ou seja, é algo que vai acontecendo ao natural. É igual a gente fala sobre o crescimento de filho. A gente sabe que, a gente olha ele pequenininho, mas a gente sabe que ele vai crescer. A gente sabe que é questão de tempo. Mas chega um tempo que ele já não cresce mais, ou seja, agora ele já se torna uma pessoa madura, já se torna uma pessoa que ali ele não vai, mas ele se torna uma pessoa constante. Então nós precisamos chegar a esse nível de pegar e receber e guardar a nossa fé, para que os nossos frutos sejam constantes em todas as áreas da nossa vida. Aí você vai receber, você vai ler a mensagem, e a Bíblia fala, né, que nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram, aquilo, e ainda não entrou no coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, você vai receber coisas de Deus que nem estavam no teu coração. Você vai receber algo de Deus que você nem creu, que você nem imaginou, mas Deus, ele vai estar te abençoando. Deus vai estar derramando sobre a sua vida coisas que você nem imaginou. Ou seja, é uma frutificação que vai além daquilo que você espera, é algo que vai sendo rotineiro na sua vida. E é nesse nível que Deus quer te levar. Amém? Para a gente encerrar, em 1 João 5,4 diz assim: não precisamos da fé para vencer o mundo. João 5,4 na NVI. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não precisamos da fé para vencer o mundo, mas a nossa fé em si é a vitória sobre o mundo. Então eu não preciso buscar vencer o mundo para ter fé. Ou seja, se for uma pessoa que tiver uma fé ativa, que eu tiver uma fé completa, uma fé onde eu vou guardar ela, vou receber a mensagem, vou colocá-la em prática, vou entender a mensagem, vou colocá-la em prática, e vou ser uma pessoa constante que não vou retroceder, eu vou ter vitória sobre o mundo. Ou seja, as coisas do mundo já ficaram para trás, as coisas do mundo já não me atraem mais, as coisas do mundo já se tornam perda, igual a gente cantou, e a minha vida eu considero perda. Aquilo que para trás fica já não me importa mais. E agora uma pergunta: você quer ter uma vida vitoriosa? Você quer expandir nessas áreas, ter uma vida completa, ter aquela vida depois da vírgula, uma vida abundante?
Então você precisa decidir aumentar a sua fé, nesse nível que Deus quer para derramar a sua vida, a bênção sobre a sua vida. Fique de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Ore ao Senhor nesta noite. Senhor Deus, Pai, nós te louvamos, Senhor, por este momento, Senhor amado, que nós estivemos aqui, Senhor, onde, Senhor amado, a Tua palavra, Senhor amado, foi luz para nossas vidas, Senhor. Que em nome de Jesus, ó Pai amado, que nós não venhamos ser somente ouvintes da Tua palavra, Senhor, mas que nós venhamos guardar, que nós venhamos buscar e entender, Senhor amado, o que o Senhor quer de cada um de nós, Pai. Que neste tempo, Senhor amado, de expansão, Pai amado, que neste tempo de crescimento que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor, que cada palavra lançada, Senhor amado, venha ser como uma semente, Senhor, que ela venha cair numa terra boa, Senhor, e que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em cada área da nossa vida, em cada situação, em cada ocasião, Senhor amado, nós possamos compreender dentro da Tua palavra aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai, e que nós possamos guardar, que nós possamos receber e reter isso para nós, ó Pai, colocando essa palavra em prática, buscando crescer cada vez mais o nosso nível de fé, buscando receber cada vez mais, ó Pai amado, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor amado, venha gerar, Senhor amado, cada vez mais fé em nossos corações, ó Pai, e se diante das adversidades, se diante das dificuldades, ó Pai amado, que vem sobre nós, ó Pai amado, que nós possamos reconhecer, Senhor amado, que a fé vem do Senhor, e que nós possamos pedir ao Senhor: Senhor, aumente a nossa fé, aumente a minha fé porque eu não consigo, aumente a minha fé porque eu sei que o Senhor tem mais, aumente a minha fé porque o Senhor quer que eu vá além, aumente a minha fé porque essa não é a realidade que o Senhor tem para mim, aumente a minha fé porque eu sei que o Senhor tem coisas sobrenaturais para a minha vida este ano, Senhor, aumente a minha fé para que eu venha ser cada vez mais uma pessoa que venha te conhecer cada vez mais, Senhor, uma pessoa que venha conhecer a Tua vontade, que venha ter um relacionamento genuíno com o Senhor, aumente a minha fé, Senhor amado, para que na minha casa eu venha ser o exemplo que o Senhor quer que eu seja, que eu venha estar na posição que o Senhor quer que eu esteja, Senhor, que eu venha ser um membro funcional na minha casa, que eu venha ser um membro funcional na igreja, Senhor, te servindo, Senhor amado, com os dons e talentos, ó Pai amado, que o Senhor me deu, Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai amado, eu não venha olhar, Senhor amado, para a minha realidade, que eu não venha olhar para minhas circunstâncias, mas que eu venha, Senhor amado, colocar meus olhos em Ti, Senhor, que eu venha colocar a minha esperança em Ti, Senhor, e que eu possa viver, Senhor amado, o sobrenatural do Senhor na minha vida, Senhor. Fala com o Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Santo Deus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a
as montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia, Senhor. Aplauda o Senhor nesta noite. Louvado seja teu nome, Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Amém, Jesus. Pode sentar, meus irmãos. Vamos nesse momento agora consagrar nossos dízimos e as ofertas. Amém. Eu gostaria de ler um texto com vocês que está lá em 1 Pedro, 1 João, capítulo 5, versículo 3, por favor, na NTLH. Amém? Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Amém, Jesus? Então, quando nós falamos para Deus que nós amamos a Deus, a gente precisa o quê? Dar sinais, a gente precisa dar mostra desse amor. É a mesma coisa que eu falar para minha esposa e não demonstrar amor por ela. Eu só vou falar, de fato, a minha palavra vai ser contundente quando aquilo que eu falo, eu vou ter ações que correspondam àquilo que eu falo. Então não adianta eu dizer para Deus que eu amo a Deus, mas não obedeço os seus mandamentos. Não adianta falar para Deus que eu amo a Deus, mas não cumpro as suas leis, as suas normas. Amém? E nós sabemos que os mandamentos, e a Bíblia fala que os mandamentos deles não são difíceis. Deus nunca vai pedir algo para nós que nós não somos capazes de fazer. Deus nunca vai pedir algo para nós que nós somos incapazes. É a mesma coisa eu como pai, eu nunca vou pedir algo para os meus filhos que eu sei que eles não estão prontos para fazer. Então assim é Deus. Se eu falo que eu amo a Deus, eu preciso o quê? Demonstrar esse amor como? Sendo uma pessoa que cumpre com seus mandamentos, que obedece cada um dos seus mandamentos. Se a Bíblia fala que tem um mandamento mais importante, que é amar a Deus acima de todas as coisas, existem os mandamentos menos importantes. O que vai me dar condição de eu chegar ao nível maior, do mandamento maior? É eu cumprir com os mandamentos menores. Assim como a minha fé, ela vai crescendo cada vez mais, o meu nível também de mandamento, só vou chegar no nível maior do mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, quando eu obedecer a todos os demais mandamentos. Amém? E a gente sabe que dizimar e ofertar é o mandamento do Senhor. Amém? Então nessa noite eu gostaria de você que vai consagrar seu dízimo, viesse aqui. Hoje o altar não está aqui, mas vocês podem estar aqui consagrando o seu dízimo. Amém? Sim, meu coração te pertence, meu coração
Você que vai consagrar as ofertas também pode vir aqui entregar. Amém? Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Amém, Jesus? Coloque de pé no seu lugar. Vamos agradecer a Deus por este momento. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor amado, por esta noite, Senhor, pela oportunidade, Senhor amado, que o Senhor nos deu de estarmos aqui reunidos, ó Pai, e poder, Senhor amado, te adorar, poder louvar, Senhor amado, ao Senhor, poder contemplar, Senhor amado, a sua grandeza, Senhor. Te agradecemos, Senhor amado, pela sua palavra, Senhor amado, que em nome de Jesus, ó Pai amado, venha nos dar direção, Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai amado, nós não venhamos ser somente ouvintes da tua palavra, mas que nós venhamos ser praticantes, Senhor, que o teu Santo Espírito, Pai amado, possa, Senhor amado, nos conduzir dentro da tua vontade, dentro do teu querer, Senhor, e que em nome de Jesus, ó Pai amado, cada pessoa que aqui está, Senhor amado, venha ter uma semana abençoada, uma semana, Senhor amado, de respostas do Senhor na vida delas, ó Pai, e que nós possamos, Pai amado, retornar às nossas casas em paz, em segurança, Senhor amado, guardados pelo Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, amém. Aplauda o Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Está encerrado o nosso culto. Deus abençoe a todos. Não saia sem dar um abraço, em nome de Jesus. Tem cantina, meus irmãos.